Olá, gente, aqui é o professor Luiz, professor de Química. E hoje eu estou trazendo mais uma questão do Enem. Dessa vez uma questão sobre química orgânica, falando sobre isomeria. Nessa questão ele tem um enunciado. Esse enunciado ele contextualiza o que está pedindo aí, que está perguntando. Ele fala das abelhas, que as abelhas utilizam uma sinalização química para distinguir a abelha rainha da rainha operária, da abelha operária. A abelha rainha produz o sinalizador químico, um composto químico conhecido por ácido 9-hidroxidec-2-enóico. As abelhas operárias produzem o ácido 10-hidroxidec-2-enóico. Então, nós podemos distinguir as abelhas operárias e das abelhas rainhas pela aparência, mas as abelhas não conseguem perceber essa diferença pela aparência, então ela vai utilizar o sinal químico. Você não precisa lembrar de todo o conteúdo para ver que há uma diferença do composto da abelha rainha para a abelha operária, né? Que a diferença básica aqui é esse número, um é 9 e outro é 10. E o que significa esse 9 e esse 10 aí? Então, ele quer justamente isso, saber qual é a diferença que existe entre a produção da abelha operária para a abelha rainha. Qual a diferença do composto produzido pela abelha operária para o composto produzido pela abelha rainha? É a fórmula estrutural, é a fórmula molecular, é a identificação do tipo de ligação, é a contagem do número de carbonos, é a identificação dos grupos funcionais. A pergunta é essa. Então, esse assunto ele está falando daqueles compostos que têm a mesma fórmula molecular, só que apresenta propriedades diferentes, chamada de isomeria. As substâncias, tanto da abelha rainha para a abelha operária, têm a mesma fórmula molecular. Não há diferença com relação à fórmula molecular. Então aqui a gente poderia eliminar de cara a fórmula molecular, porque a fórmula molecular é a mesma. Tá? E são isômeros. A diferença é o número da substância produzida pela abelha rainha para a abelha operária. É justamente a posição de um radical lá, no grupo funcional. Então, aqui a gente tem os dois compostos aí. O produzido pela rainha, que é esse aqui, e aqui não tem nada, aqui é a operária. A abelha operária, esse aqui. Aqui é a operária. Então a diferença básica é a posição dessa hidroxila. Enquanto na operária a posição é 10, na rainha a posição é 9. Por que 9 e 10? Né? Porque esse carbono é o carbono 1, que é o carbono do ácido, né? Já que o composto que a abelha produz é um ácido. Aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 4, aqui é o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Tem 10 carbonos, por isso que é DEC. Se você percebeu, tem um DEC ali. Né? Tem um DEC. Você vê o tipo de ligação, tem uma dupla, aí vai ser N e o ácido é um ácido, né? Então fica óleo. Por isso que fica aquele nome todo esquisito, porque ele é um ácido. Além desse ácido, que é isso aqui, tem uma hidroxila. Então a hidroxila, que é um radical, ele vem aqui na frente. Fica hidrox alguma coisa. Hidroxidecenóico. Então a diferença básica da substância produzida pela abelha rainha para a abelha operária é justamente a posição da hidroxila. Então a gente diz que eles são isômeros. Esses dois compostos aí são isômeros de posição. Está mudando a posição de no caso aqui, radical, de grupo funcional aqui, tá? A dupla ligação tem nas duas, então se ela mudasse, né, se essa dupla posição mudasse de lugar aqui, também poderia dizer que é um isômero de posição. Mas como quem mudou foi hidroxila, então
a gente também tem um isômero de posição. Então, a diferença básica é essa. Então, a resposta é a letra A. A resposta é que a fórmula estrutural é o que faz a diferença. A diferença de um para outro é justamente a sua fórmula estrutural. Tá? Aquela mudança na hidroxila já muda a característica do ácido. Então, você vai conseguir identificar o ácido da abelha rainha para a abelha operária. Certo? Então, foi isso. A aula de hoje é uma questão bem simples, bem tranquila para a gente relembrar a parte de isomeria.